Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai começar algo novo. A gente vai fazer uma série de vídeos chamada Desconstruindo os Zabbix. E como que vai funcionar essa série, pessoal? É o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui, vou abrir um Zabbix, nesse vídeo vai ser a versão 5.0 e eu vou pegar uma determinada configuração. Por exemplo, hoje a gente vai começar pegando um template. Então eu vou escolher um template e a gente vai explorar como que aquele template foi criado, por que ele foi criado, o que que usa, por que usa aquela chave, por que a trigger está configurada daquela forma e assim por diante. Dessa forma eu consigo mostrar para vocês todos os conceitos que estão sendo aplicados dentro de determinada configuração. E aí a gente vai explorando e vai mudando. Pega um template A num dia, o template B no outro, depois pega uma configuração de ação e assim a gente vai elevando o nível. Então vamos lá, bora pro conteúdo. Eu tô aqui com a minha tela compartilhada, tá? E eu tô aqui na lista de templates, né? Então eu vim aqui em Configuration Templates. Tem alguns templates que eu já utilizo aí para gravação de algumas aulas, tem templates padrões e a gente vai pegar um template padrão aqui. Vamos escolher alguns, por exemplo? Então vamos lá. Nem todo template a gente vai conseguir simular aqui, mas a gente vai entender o porquê que ele está sendo configurado daquela forma e como que a gente vai criar novos itens de acordo com a nossa necessidade, por exemplo. Vamos começar aqui com a dúvida que todo mundo tem. Caiu no mundo de Zabbix hoje, preciso monitorar SEO. Quais são os templates disponíveis? Então a gente pode filtrar aqui na aba de template através do nome, né? Então vamos lá. Em Configuration Templates a gente tem essa tela, tá? Nessa tela a gente tem um formulário. Nesse formulário a gente pode filtrar por grupo de host, filtrar por templates linkados, filtrar por nome, selecionar alguma tag, criar ou importar um determinado template. Nesse caso a gente vai simplesmente selecionar um template, vai buscar. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, SEO. Vamos ver se ele retorna alguém com SEO. Hosts, não, porque tá em inglês, então ele vai retornar como OS, tá? E aí quando eu coloco OS, ele já traz algumas coisas para mim. Por exemplo, olha só, iOS, olha só, agora sim, ó. Template OS X, FreeBSD, HPUX, Linux by Promo, Linux by Zabbix Agent e aqui nós temos Linux by Zabbix Agent Active. Tá? Então, primeira coisa que já para você ter em mente, quando você está começando com o Zabbix, a gente tem dois tipos de agente, ok? O agente ativo e o agente passivo. O agente passivo, como é que funciona? O Zabbix Server ou o Zabbix Proxy vai se conectar no agente. Então, a conexão inicia através do Zabbix Server ou do Zabbix Proxy. Já no Zabbix Agent ativo, a conexão inicia através do agente. Então, o agente se conecta no server, no proxy e fala o seguinte: me dá uma lista do que eu preciso coletar. O Zabbix Server retorna, o Zabbix a gente faz toda essa coleta, em determinado momento ele envia de volta, tá? Isso ajuda em que sentido? Imagina que você tem um cenário onde você precisa monitorar alguns clientes que tem poucas máquinas e você não consegue colocar um Zabbix Proxy. Tá? Como que você pode fazer? Você vai monitorar só SEO, você pode configurar o agente ativo dentro da rede do cliente, o seu Zabbix Server fora da rede do cliente, e a única porta que você vai ter que liberar é a porta 10.051 para o agente se conectar no Zabbix Server. Mais nada, então ele é muito útil para isso. Então vamos começar aqui com o nosso template de Linux. Já que a gente tem o nosso Zabbix Server, a gente já consegue fazer alguns testes. Então eu vou abrir aqui, ó, a única diferença que nós temos, ó, 41 itens e aqui 42, então deve ter um item a mais que faz alguma coisa diferente aqui no passivo. Vamos lá, então eu vou clicar aqui em itens, pessoal, e nós temos o seguinte, já temos a tela aqui de configuração de itens, tá? E essa tela aqui é importante porque é aqui que você consegue fazer determinados filtros. Por exemplo, eu quero filtrar todos os itens que estão desabilitados. Eu posso vir aqui em status, disable. Eu vou selecionar, olha só, apply. Nesse caso ele não vai trazer nenhum item, porque todos estão habilitados. Beleza, eu quero selecionar todos os itens que tem trigger, que não tem trigger, que são de templates, que não são de templates, são de discovery, não são, e assim por diante. Então aqui a gente consegue fazer vários filtros, aplicar várias opções aqui para a gente estar encontrando aquilo que a gente precisa. É muito útil. Eu, por exemplo, quando quero buscar alguma coisa, eu posso buscar por aplicação, eu posso buscar pela chave, tá? Então, olha só, aqui ele já filtra pra gente, ó, para as aplicações, mas vou mostrar aqui a chave. Deixa eu deixar aqui a aba lateral, beleza? Na chave, olha só, agente.ping, agente.version, kernel, então eu quero saber tudo que é relacionado à palavra system, né? Então eu posso vir aqui, olha só, e colocar system aqui. Quando eu coloco system e dou um apply, ele vai filtrar para mim todos que tem system. Ah, mas eu quero system CPU só. Beleza, então system.cpu.
Olha que maravilha, agora ele já traz todos os itens para mim que são de CPU. Então aqui eu já consigo filtrar. Ah, Robert, não quero filtrar assim, como que eu posso fazer? Apaga aqui, não tem problema, clique em Apply, ele vai trazer para você a tela de todos os itens aqui do template. Agora o que você vai fazer? Eu quero filtrar, opa, atualizou de novo, vamos ver aqui, deixa eu apagar e voltar. Maravilha. Eu quero fazer o seguinte, então eu quero filtrar aqui CPU, tá? Eu quero todos de CPU. Olha só que maravilha. Eu já vou selecionar todos que são da aplicação CPU. Olha que maravilha. Ah, eu não quero mais, eu desmarco aqui, ó. Clico nela, eu vou desselecionar esse cara. Excelente. E aqui eu posso também marcar, né, para filtrar pelo tipo. Então, às vezes a gente está num template que só tem o ativo, né? Criamos um template ativo. Aí chega um determinado momento, a gente precisa usar o passivo. Na verdade, olha só, nesse template tá o passivo, só que chega em um determinado momento a gente precisa utilizar o ativo. O que eu posso fazer? Seleciono todos aqui, ok? Vou clicar aqui, olha só, marcar para selecionar todos. Então, primeiro eu filtro por Zabbix Agent, ou seja, Zabbix Agent passivo, seleciono todos e agora eu vou vir aqui, ó, Mass Update, e aí eu posso simplesmente vir aqui e trocar o type, né, de passar de Zabbix Agent para Zabbix Agent Active. Então, é uma forma que você pode estar facilmente trocando seu template de passivo para ativo, tá? Sem a necessidade de ter que criar novo e assim por diante, ok? Nós podemos filtrar também por caracteres, por float, por número inteiro, por texto e assim por diante. Conseguimos filtrar pelo intervalo de coleta, pelo history, pelo trends e tudo mais, tá? Agora vamos entender, né, um pouco esse template padrão. Muita gente gosta de começar com os Zabbix, ou até não vou utilizar a palavra gosta, mas por falta de conhecimento, acaba utilizando somente os templates padrões, né? Vamos analisar um pouco aqui como que está se comportando esse template padrão. Beleza. Então nós temos aqui, ó, template módulo agente, hostname of Zabbix Agent running. Então ele vai verificar se o Zabbix Agent está executando. O que esse cara retorna? O que isso significa? E aí uma enorme fonte de consulta para vocês é a própria documentação. Então se eu clicar aqui no menu lateral e vir aqui em Help, tá? Quando eu clico em Help, ele já vai para a documentação para mim. Olha só, Zabbix Documentation. Olha que maravilha. Eu vou selecionar aqui, ó, Zabbix Manual. Configuration. Aqui eu posso vir em Itens. E olha só, Itens Type. Nesse caso, a gente está no template que é do Zabbix Agent. Eu vou expandir aqui. E olha só, ele tem chave específica para Windows, chaves do Zabbix Agent 2. Eu vou clicar aqui no Zabbix Agent. Nesse caso, ele vai trazer muita informação mesmo. E uma dica que eu já deixo para vocês aqui é o seguinte. Sempre que eu for olhar a documentação, utilize a documentação em inglês. Porque a documentação em português, ela demora um pouco mais para ser atualizada. Então, ela pode ter algo que vai acabar te confundindo. Beleza? Maravilha. Então aqui nós temos os itens suportados, suportado por plataforma e assim por diante. E olha que engraçado. Aqui nós temos a chave do item, nós temos uma descrição, o tipo de retorno que ela faz e um comentário. Então assim, tá começando com os Zabbix agora? A documentação vai ser uma mãe para você, tá? Então você pode vir aqui, Zabbix Agent Hostname. Ah, eu vou lá na documentação e eu vou olhar. Bom, o agent hostname, ele retorna do tipo string e no comentário ele fala, retorna o valor atual do agente, do hostname no agente através do arquivo de configuração. Como assim, Robert? Vamos lá. Deixa eu abrir um terminal aqui e a gente vai conectar junto para me mostrar para vocês. Então vem aqui, chroot@10.0055, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deixar aqui um zoom legal para vocês consigam enxergar. Vou colocar minha senha, eu acho que eu coloquei errado, vamos digitar de novo, olha só, opa, beleza. Vamos vir aqui, pronto, estou conectado. Então maravilha, uma forma de a gente testar os nossos itens é com Zabbix Agent D, tá? Olha só, não tenho, então eu vou ter o Agente 2, é isso aí. O Agente 2 eu posso colocar o "-p", ele vai trazer todas as chaves, ou eu posso colocar o "-t". Olha só, ele já traz. Com o "-t" eu posso fazer o seguinte, ó, agente.hostname. Olha que maravilha, eu tenho aqui o agente.hostname, ele está retornando Zabbix Server. Mas por que Zabbix Server? Vamos lá. Então, conforme está na documentação, ele fala que ele vai retornar o hostname atual que está no arquivo de configuração do Zabbix Agent. Então, vamos mudar para a gente fazer um teste? Vou fazer o seguinte, vim/etc/zabbix, zabbixagent2.conf, ok? E aqui eu vou buscar hostname, tá? Olha só, hostname Zabbix Server. Então a gente vai colocar aqui agora no hostname, vamos colocar ele como
desconstruindo 01. Olha que legal. Agora eu vou reiniciar, então, service, zabbix-agent2, restart. Perfeito. Se eu executar aquele mesmo comando, então olha só, "-t", olha o que ele vai retornar agora, desconstruindo. E agora a gente já sabe o que aquela chave de item faz, o que ela retorna. Então fica muito mais fácil vocês entenderem. E aí, beleza, vamos explorar um pouco mais, né? Temos aqui uma chave do agente hostname, agente ping, agente version, temos aqui kernel max file, e aí você vai lendo e vai entendendo. Mas pela descrição, pelo nome do item, você já consegue entender, né? Então, maximum number of Open File Descriptors. Então, a quantidade máxima de arquivos que podem ser abertos lá no Descriptors. Então, a gente tem aqui, tá? Beleza, temos número de processos, System Boot Time. System Boot Time. O que é o System Boot Time? Então, vamos copiar e vamos voltar lá na documentação, vamos procurar. Olha só, o System Boot Time é o Integer Unix Timestamp. Vamos testar no nosso agente? Pessoal, a melhor forma de vocês aprenderem isso daqui é testando. Então, vamos vir aqui, ó, zabbix agent 2 -t, e vou colocar essa chave. Então, olha só, o boot time, ele vai trazer isso aqui, em epoch time, né? Agora, se eu vim aqui, ó, date, ou se eu vim aqui, uptime, o meu uptime aqui, então ele tá a 81 dias, né? Então, se a gente observar, vamos ver se tá batendo, então eu vou pegar esse epoch time aqui, eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui no Google, epoch time to human. Então esse site aqui ele ajuda a gente a converter. E o legal desses vídeos do Desconstruindo, olha só, que não tem nada preparado, não tem nenhum site aberto, não tem nada. Então é realmente como se eu estivesse fazendo e fosse criar algo novo, fosse entender algo novo. Então eu vou compartilhar com vocês toda a minha experiência aqui de como que eu faço no dia a dia. Tá? Nada mais é do que o meu dia a dia isso daqui. Então olha só, ele tá falando mesmo, ó. Sunday, 27 de setembro. Então, se a gente fizer as contas aí, dá mais ou menos os 81 dias, que é quando que a máquina foi reiniciada, né? Então, a gente já tem aqui uma média legal. Bacana, muito boa essa informação. Beleza. E dessa forma, você consegue indo cada vez mais entendendo sobre a chave dos itens. Uma chave que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é a system.cpu.load, tá? O que faz essa chave, pessoal? Isso daqui gera uma confusão tremenda para muita gente. Vamos pegar ela aqui. Olha só, system.cpu.load. Se eu abrir aqui esse cara, ele vai trazer as opções para mim. Olha só, cpu.load, então é a carga de processamento. Beleza. Retorna do tipo float. CPU, quais são os possíveis valores? All, que é o default, são todos, ou por CPU, né? O que significa por CPU? Se a gente vir aqui, por exemplo, cat/etc/procinfo, acho que é isso. proc/info, vamos ver se é esse cara. Não lembro aqui qual que é o comando. Mas existe um comando aqui no Linux, vamos lá, vamos procurar aqui, vamos fazer junto. Então, ó, proc/info CentOS 8. Vamos deixar aqui, né? Olha só, proc/cpu/info. Claro, do jeito que tava, eu nunca ia achar. Então, cat, olha só, proc/cpu/info. Se eu colocar aqui, ele vai trazer para mim quantos CPUs eu tenho. Então, aqui ó, em processor 1, eu tenho mais algum? Se eu vim aqui para cima, olha só, 0. Então, essa máquina ela tem 2 processadores. E olha que bacana. Se eu vim aqui, ó, top, aqui no Linux, o meu load average ele tá 0.08 para 1 minuto. 0.010 para 5 minutos, 0.04 para 15. O que isso significa aqui, essa chave do Zabbix? Se eu colocar somente dessa forma como está aqui, ó, system.cpu/load, a média de 5 minutos, vai bater com o que eu tenho ali no top, tá? Vamos lá, vamos ver? Então, olha só, top. Ok, a gente já volta ali. Zabbix, agent 2, -t, system.cpu.load, AVG 5. Olha que bacana, 0.09 agora. Se a gente olhar aqui no nosso top, 10. Então tá pegando ali, tá batendo, tá? Quando ele arredondar aqui, aí vai pegar e assim por diante. Mas esse caso tá batendo. Vamos pegar aqui ó, o AVG 1. Olha só, 0.03. Se eu olhar pelo top, 0.05. Então, naquele momento teve uma pequena variação, né? Então, agora 0.3, tá tranquilo. 0.8, então já tá batendo mais do que a gente consultou. Então não tá errado. É que como eu não tô olhando os dois ao mesmo tempo, existe essa variação, não tem nenhum tipo de problema. Ok? Então tá batendo com o que eu vejo no top. Mas muita gente se perde com o seguinte, pessoal. Olha que interessante. Se eu fizer aqui, Zabbix agent D, e agora se eu colocar, ó, per CPU.
ele vai retornar um valor diferente, não um valor que bate com o top. O que está acontecendo então? Ele está pegando o valor que retornou e vai dividir esse valor por 2, tá? Por que por 2? Porque é a quantidade de CPU que eu tenho. Isso aqui vai te ajudar muito a criar uma trigger mais certeira para o seu ambiente, né? Porque imagina que você tem um servidor com 2 CPUs, você tem um servidor com 48 CPUs. Como que você vai controlar esse threshold? Como que você vai movimentar? Como que você vai garantir que está tudo funcionando? Você vai ter que ficar mudando toda hora? Não faz sentido. Então essa chave aqui é importante você se atentar a ela, tá bom? Perfeito. Aqui nós temos o proc num e olha que bacana. Aí a gente já entra em um outro ponto, né, que nós temos aqui no template. Antigamente, o que que eu fazia, tá? Antes dessas mudanças aqui do template padrão das Zabbix. Vamos pegar aqui um bloco de notas. Eu tenho o seguinte, deixa eu abrir aqui, perfeito, perfeito, então eu tenho um bloco de notas aqui, olha só, 36, então eu tinha 2 CPU, eu estava coletando utilizando per CPU, ali o AVG1, minha trigger sempre ia ser o seguinte, se o last, então o último valor do CPU load 1 for maior que 2, então alarma, né? Minha expressão era mais ou menos isso daqui. Olha só o que a Zabbix fez agora. No load average, na trigger, se a gente clicar na trigger, olha que bacana o que ela está fazendo. Ela está considerando, ela deixou um pouquinho mais complexo. Você pode não entender, mas isso aqui é a ideia do desconstruindo. Então eu vou explicar o porquê que essa trigger está configurada dessa forma. Então se eu vim aqui, olha só. Vamos lá, vamos explorar juntos. Então, olha só, primeiro ele está pegando o template módulo CPU, tá? Então, é o nosso nome do template. Aqui ele vai pegar a chave. Então, isso aqui não importa pra gente. Então, System CPU Load, AL, olha só, então não está utilizando per CPU, ele está usando o AL, AVG1. Por que isso daqui, pessoal? Porque muita gente, provavelmente para Zabbix também reclamou que, no meu top aparece de uma forma, no Zabbix aparece de outra. E aí toda vez a gente tem que ir lá explicar. Porque no top você vê de todos os CPUs. Aqui eu estou dividindo, eu estou fazendo por CPU e assim por diante. Para acabar com essa briga, o que a Zabbix fez? Para quem está começando, pode parecer um pouco mais complicada essa expressão, mas na verdade ela não é. Então olha só, nós temos aqui template, nós temos a chave do item, nós temos a função e aqui nós temos uma divisão. Então nessa divisão, o que ele está fazendo? Novamente, template, chave do item, função. Qual que é a chave agora? System CPU num. Se a gente vir aqui na documentação, o que faz esse System CPU num? Um número de CPUs, um número inteiro. Olha que bacana. Então a Zabbix, ela meio que facilitou para quem não conhece de Zabbix entender. Facilitou não facilitando, porque quem não conhece muito sobre expressão de trigger pode achar confuso. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando assim, ó, nosso top. Então vamos lá, vamos vir aqui no terminal. Top, tá? Se eu vim aqui esse top, ó, load average, então ele vai pegar esse valor aqui, tá? Então ele vai pegar esse cara aqui, tá? Vai dividir ali o mínimo de 5 minutos pela quantidade de CPU online. E aí se esse cara for, por exemplo, maior que o quê? Que essa macro. Então aqui nós temos uma macro definindo uma média, né, ali, uma carga máxima permitida ali para alarmar como warning. No caso dessa trigger tá como warning, ok? Então nós temos essa macro aqui. Só que ele tem um complemento também. Ele está complementando se a carga de CPU dos 5 minutos e dos 15 minutos for maior que 0. Isso aqui é bacana, né? Porque então ele está garantindo que a carga de CPU de 1 minuto ela está realmente acima do limite, e a de 5 e a de 15 também estão. Na verdade, e a de 5 e a de 15 também estão com algo, né? Nesse caso, a de 5 e a de 15 simplesmente estão maior que 0, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver a resposta do que vocês estão perguntando na própria expressão da trigger, né? Então, o que faz a trigger XYZ? Está na expressão. Então, isso que eu quero passar para vocês. Como vocês estar lendo, né, as expressões da trigger e tá entendendo o que ela está fazendo. Ok? Maravilha. Então vamos dar sequência aqui, vamos continuar explorando o nosso template. Eu acabei saindo do template aqui, deixa eu abrir ele novamente. Linux Agent. Beleza, estamos aqui, visualizamos aquelas triggers, tá? Quais outros cuidados eu devo tomar, Robert? Ou o que eu preciso entender nesse template? Bom, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas.
A gente tem aqui, beleza, ó, nós temos aqui um dependente item, então é importante você observar, ó, quando for dependente item, ele vai estar com um verdinho aqui na frente. Esse verdinho significa quem que é o item pai, tá? Mas, Robert, o que que tá acontecendo então? Eu não tô entendendo. Essa chave System CPU útil, ela é muito interessante. Observe o seguinte, nós temos aqui então o CPU idle time, tá? E aqui nós temos o CPU utilization como um dependente item. Então se a gente clicar nesse item aqui e for em pré-processing, vamos ver o que vai estar lá. Vai ter um JavaScript aqui fazendo um cálculo, simplesmente 100 menos o valor que está recebendo, né? Então menos o idle. Vamos entender o que esse cara faz? Então se a gente vir aqui, ó, system.cpu.util. Olha só, o system.cpu.util, ele retorna, tá? A utilização em porcentagem. Beleza? Retorna em porcentagem. Vamos ver como é que tá os nossos itens aqui, só para ficar claro onde que eu quero chegar aqui. Olha só, System CPU, nós temos vários, tá bom? Retorna porcentagem, ok. Beleza, Robert, porcentagem. De qual CPU? O número ou todas? Então, se vocês observarem aqui, olha só, por padrão ele está pegando de todas. O que significa esse guest, guest nice, idle, interrupt? De acordo com a documentação, é o tipo. Então, olha só, o tipo pode ser esse, user, idle, nice, system. O system, ó, olha que importante, o system ele é o default para o Windows. Então, aqui você já vai ter as informações referentes ao Windows. Ah, tal, beleza. Qual que é o modo? O modo que a gente quer. Tá? Então, 1 minuto, average, que é o padrão. Então, sempre vai ter um padrão. Então, sempre entenda um padrão, ok? Beleza. Por que ele pega o idle, então? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Veja também a plataforma específica, o detalhe desses parâmetros. Se a gente clicar aqui nesse cara, deveria ter abrido uma aba, mas não tem problema. A gente vai ver que é o seguinte, ele tem algumas coisas específicas para determinada plataforma. Então, vamos lá. System.cpu, faltou ponto útil. Aqui no útil, olha só, aqui você consegue observar. Então, de acordo com a plataforma, o que ele suporta? Se a gente observar aqui, ó, vamos pegar os primeiros, né? Os primeiros aqui são Windows, Linux 2.4, Linux 2.6, tá? O mais padrão que a gente tem. Então, se a gente observar aqui, ó, olha só no 2.6 que ele suporta tudo. Para Windows, só o System. Para Linux, kernel 2.4, user, nice, idle. Então é importante, às vezes vocês estão lá coletando e vai ver que um determinado agente, ó, não está funcionando. Por que não está funcionando? Dá uma olhadinha na documentação. Tenta entender qual que é a origem, né? Qual que é o motivo real para ele não estar funcionando, ok? E aqui nessa tela, que é os itens suportados por plataforma, você consegue ter uma boa base disso, ok? Então, continuando aqui, nós temos então... Cadê? Olha só, o idle, tá? Ele suporta o idle, que é o que tá tipo, vazio ali, não tô fazendo nada. Então, se o idle tá com 99%, significa que o utilization tá com 1%. Então, essa é a lógica que a Zabbix tá seguindo, tá bom? Maravilha. Clique em alguma coisa aqui que atualizou. Vamos ver o que tem mais de interessante nesse template. A questão de aplicações está separada de forma organizada, então não tem o que a gente falar. Tá bem tranquilo. System Host Name. Olha só, nós temos algumas triggers interessantes. Aí vocês precisam definir se vocês precisam dessas triggers ou não. Ou seja, se ele tá aqui, ele vai alarmar se teve alteração do host name. Beleza. Aqui ele vai alarmar o local time, né? Se ele é diferente do Zabbix Server, de acordo com o fuzz time. Ok. E aqui tem as outras triggers, né? Por exemplo, aqui o swap. O que tem o swap? Bem simples. Então, nessa expressão do swap, ele pega-se um mínimo menor do que a nossa macro e o total da swap for maior que zero. Tá? Então, só para fazer uma variação aqui. Tá? Isso é bem interessante. E aqui, uptime, entre outras informações. Vamos se atentar um pouquinho a uma coisa, pessoal. Vocês estão vendo o intervalo de coleta padrão? Intervalo de coleta, o History Trends. Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam mudar é o History Trends. Geralmente aqui eu utilizo 8 dias para History, 365 dias para Trends. Não mais que isso, tá bom? Agora o intervalo de coleta. Olha só, o hostname do Zabbix a cada 1 hora. Quando você tem 100 hosts, pessoal, 1 hora, você parece, caramba, é bastante. Mas eu já peguei ambiente com mais de 50 mil hosts, e o que aconteceu? Eu precisei aumentar esse cara. Eu precisei aumentar, por exemplo, para cada 8, 10 horas. Faz sentido para você? Naquele cenário daquele cliente fazia, porque quando a gente fez isso, o VPS do cliente abaixou de uma tal forma, o ambiente começou a performar um pouco mais, porque assim, a cada 1 hora ele vai coletar isso daqui. Só que imagina, a cada 1 hora coletar de 10 mil hosts que tem essa chave.
Será que você precisa a cada 1 hora? Será que você não pode utilizar a cada 10 horas, por exemplo? Então, é isso que você tem que se atentar nesse caso, tá? Então, é esses pontos aqui do intervalo de coleta. Então, sempre analise. Será que eu preciso desse intervalo de coleta? Será que eu posso colocar mais, menos? Então, aqui eu colocaria 10 horas. A versão do agente eu colocaria 6 a 4 horas. Esse file descriptor tá ok, tá aceitável. Ah, desculpa o barulho da moto aí, mas vizinho, não tem jeito. Não é vizinho não, né? Nem vizinho, é na rua. Maravilha. Número de processos aqui, ok, 1 minuto. System Boot Time, 15 minutos. Eu não sei se eu preciso desse cara de 1 minuto. Por exemplo, Load Average de 5 minutos a cada 1 minuto. Para quê? Eu posso colocar 5, 10 minutos nesse cara, né? Se não for algo que eu sei, ó, número de CPU. Com que frequência você troca, você aumenta e diminui CPUs? É muito difícil você ficar aumentando e diminuindo toda hora. Então esse cara aqui seria um que, por exemplo, você poderia coletar a cada 4 horas. Né? Então esses detalhes aqui que a gente vai desconstruindo e vai comentando com vocês. Olha, você pode arrumar aqui, você pode mudar ali e assim por diante, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui então na regra de descoberta que tem esse template aqui, só para a gente analisar inicialmente e a gente pode voltar com outro vídeo no mais detalhe, né? Porque regra de descoberta sempre é algo um pouco mais complicado para algumas pessoas e até para quem é muito experiente em Zabbix às vezes tem dúvida. Então, vamos lá, o Zabbix agora trouxe o seguinte, esse block devices. Então tem essa chave aqui, cria alguns protótipos de item. Temos o Mount File System, então VFS e FS Discovery que já tinha, normal. Vamos só observar uma coisa, olha só que bacana. Quando a gente vir aqui, aliás, não vou nem ir no template, eu vou direto na regra de descoberta. Deixa ele carregar aqui. Vou voltar na regra de descoberta. Vou clicar em uma delas. Vou clicar aqui no Mounted File System, como se eu fosse editar. No momento da edição, eu vou vir aqui, ó, Filters. E olha que bacana aqui, a Zabbix mudou, né? Então ela utilizava a expressão regular global dentro do Zabbix. Para quem não conhece, a gente vai estar falando sobre isso com mais detalhes depois. E agora ela está utilizando aqui, ó, dentro das macros. Qual que é o principal objetivo disso? Eu andei conversando com algumas pessoas e a gente chegou num senso comum de que a Zabbix fez isso para facilitar. Antigamente você exportava o template e tinha que exportar a expressão global também. Agora não. Se as expressões regulares já estão direto aqui na macro, isso facilita, né? Então observem, os filtros vai ser essa macro de usuário, VFS, FS Match. Ok? Então combina com esse cara. Se eu vim aqui no meu template e for lá nas macros, além das macros que a gente tem nos itens, a gente vai ter essas macros aqui também. Então olha só, ele vai herdar nesse caso, né? Vai estar herdando. Olha só, se eu procurar aqui, eu já tenho, ó, VFS, FS Match. Então o que ele está falando? Todos os files system name ele vai aceitar, né? Qual que é o name que ele não vai aceitar? /dev, /sys, /home, /proc, /shm. Então esses caras eles não vão aceitar. Qual que é o tipo que ele vai estar aceitando? Então tá aqui embaixo, BTRFS, EXT, EXT4, EXT3, Riser, XFS. Então todas as configurações elas estão feitas aqui. Então aqui você já consegue ter uma boa ideia de como você precisa mudar para fazer algum filtro ou não. Hoje mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tive que fazer alterações, mas no caso de monitoramento de serviço Windows. Então eu fui lá, fiz a alteração, adicionei aqui na expressão regular e ficou bem legal. Tá bom? Então tá facilitando também. Porque agora quando a gente exportar, a gente já leva as macros, né? A gente não precisa se preocupar com, puta, subir o template em outro ambiente não tem as minhas expressões regulares. Eu não consigo mais filtrar. Como que eu posso fazer agora para estar filtrando esses caras? O que eu posso fazer? Como que eu posso colocar? Às vezes você só ia perceber quando você fosse lá na Discover Rules e aparecia, olha, a expressão regular não existe. Aí você, caramba, não fez descoberta, não descobriu nada, simplesmente porque eu não tenho a expressão regular, né? Então, um ponto de atenção aqui para vocês. Vamos voltar um pouquinho para as triggers aqui, vamos dar mais uma olhada? Vamos ver aqui como que a Zabbix está fazendo, né? Então, padrão diff, last aqui, agora o last já fazendo uma continha, isso é bacana, olha só. Então, nós temos aqui também uma simples, então mínimo maior que uma determinada macro, só que tá bem tranquilo, olha só, não tem nenhuma mudança tão drástica assim. Vamos ver aqui uma coisa. Uptime, olha só, pessoal, esse daqui eu gostaria de comentar. System Uptime, o last se for menor que 10 minutos.
Isso daqui é engraçado, né? Porque se a gente observar, vamos procurar esse item aqui, ó, é o System Uptime. Vamos pensar comigo, ó. Eu já cheguei a uma conclusão com o meu time aqui, verificando, analisando esses templates anteriormente, e é a mesma que eu vou compartilhar com vocês. Uptime. Olha só, o uptime é a cada 30 segundos. Então vamos anotar aqui essas referências. Uptime a cada 30 segundos, ok? E aí vamos supor que você tem um ambiente que você instala, então provisiona a máquina, instala o agente e ele automaticamente se auto-registra. Essa máquina acabou de ser provisionada. O uptime dela deve estar com 3 minutos, por exemplo. Aí você vai lá na expressão do agente, na trigger do agente, e olha como é que está configurado. Menor que 10 minutos. Eu particularmente não gosto desse formato aqui que eles colocaram nesse template. Nas versões anteriores não era dessa forma. Eu até copiei errado aqui, ó. Nas versões anteriores a gente usava um diff, a gente usava um change, algo nesse sentido para poder mostrar que... Olha só, colei aqui. Então colocava algo diferente para poder mostrar que aquela máquina reiniciou. Agora somente o last não vejo quanta vantagem. Então por isso que é importante vocês entenderem o que o item faz, como que ele retorna, a cada quanto tempo ele retorna, para vocês fazerem um bate com a macro, né? Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, System CPU, Hostname não, CPU Utilization. Olha só, nesse caso CPU Utilization aqui tá no mínimo de 5 minutos. Esse mínimo de 5 minutos é aceitável, mas a gente tem que validar o seguinte, quanto tempo que eu tô coletando esse cara? Então o idle time tá a cada 1 minuto. Opa, então tá batendo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, agora se eu tivesse a cada 3 minutos, eu teria 3, 6. Já passou dos 5, então a média seria feita só com a primeira coleta. Então por isso que é importante a gente avaliar o intervalo de coleta, como que a gente está usando. Aliás, é importante a gente avaliar qual que é o nosso intervalo de coleta e qual que é a função que a gente está utilizando na trigger, tá bom? A gente não viu nada coletando aqui, esse é um template padrão e fizemos uma análise aqui como a gente está nomeando agora um desconstruindo os ABICs. Então essa é a ideia para você entender e ver como que a gente faz a nossa análise para utilizar um template ou não dentro do projeto. E com certeza, com esse vídeo aqui você conseguiu aprender alguma coisa, porque a gente falou detalhes, falou informações, mostrou caminhos que talvez você está começando agora e você não tinha acesso anteriormente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo Desconstruindo os ABICs. Valeu!